Muito bem, primeira série do ensino médio, vamos para a nossa aula de número 6 de História. Atenas e Esparta. Nossa aula de número 5, a gente deu uma geral em torno do mundo grego, que a gente aprendeu, que a gente chama de mundo grego, mas era mundo heleno, né? Era a história do povo heleno, né? Porque eles não se identificavam enquanto gregos, né? Grego era a língua que eles falavam, a gente chama eles de gregos. Eles se identificavam enquanto helenos, por quê? Porque eles viviam na Hélade, né? Eles chamavam a região onde eles viviam, onde é a atual Grécia, hoje ali na Península Balcânica, de Hélade. Então, heleno, o povo que vive na Hélade. Por isso que o último período da história, que a gente estuda como história grega, é chamado de helenística, que é o período de expansão da cultura grega, né, que é chamada de Helena, por causa que eles viviam na Hélade, né? Então, quando Alexandre o Grande conquista a região e leva a cultura desse povo, dessa região para o seu império, é chamado de período helenístico, difusão, né, da cultura grega, né? Lembrando que eles não identificavam como gregos, eles identificavam como helenos. Então, a gente pode ir usando com mais frequência o termo heleno em vez de grego, né? Vamos usar mais para a gente poder, né, falar do jeito, da forma correta e para que a gente possa aprender. É... E aí a gente estudou que os helenos, eles se dividiam em cidades-estados independentes. Essas cidades-estados independentes eram as polis gregas ou polis helenas. É, então, por isso, não houve um império grego. O que é um império? O império é quando uma cidade, o governo de um lugar, né, conquista um vasto território e determina o governo dessa região. Né? Não houve império por quê? Porque eram cidades-estados independentes, uma não mandava na outra. Né? Assim como eram lá nas primeiras cidades da história da humanidade, os sumérios, também eram cidades-estado independentes. E qual que é o problema dessas cidades-estado independentes? Se cada uma vivesse tranquilamente, tudo bem, mas aí elas começaram a ter rivalidades. E essas rivalidades, e o fim vai ser com a guerra entre Atenas e Esparta, que foi a guerra do Peloponeso, né, vai levar à destruição, né, dessa cultura, dessa civilização, né, que vai ser conquistada por outro povo. Né? A cultura vai permanecer, tá? É herança até hoje, né? Mas a civilização em si, né, vai cair por terra, exatamente por causa dessas disputas entre eles, né? Tanto os sumérios quanto os helenos se tornaram frágeis exatamente por causa dessas disputas externas, né? Não havia uma unidade, uma cidade que comandasse a outra. Atenas até comandou por um determinado período, mas aí causou o ciúme de Esparta, o que levou à guerra do Peloponeso. Então, a liderança de Atenas não foi por muito tempo, né? E levou a guerra do Peloponeso por causa dessa rivalidade com Esparta. E a aula de hoje é sobre essa rivalidade e essas diferenças que existiam entre as duas principais cidades-estados gregas, entre as duas principais polis, que eram Atenas e Esparta. Né? A gente já ouviu falar bastante de Atenas, da filosofia, da política, da democracia, dos espartanos, dessa vocação para a guerra. Né? Muitos já assistiram o filme 300 de Esparta. E não pode haver uma confusão de achar, por exemplo, que a democracia é uma herança grega. Não, é uma herança ateniense, da cidade grega, né, helena, de Atenas. Esparta era uma oligarquia. Então, você não pode usar a característica de uma cidade-estado para dizer que era da Grécia toda ou de toda a Hélade. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto. Né? Esparta, né? Quando fala 300 de Esparta, era a cidade de Esparta, eram guerreiros espartanos, eram gregos, né? Eram helenos, mas representavam a cidade de Esparta. Né? Não eram
todos, não era a Grécia, e sim era Esparta que estava ali. Então, até quando a gente fala Leônidas era rei da Grécia, né? Não era rei da Grécia, até mesmo porque a Grécia não era um império, então ele era rei da sua cidade-estado, né? Não era um rei grego, era um rei espartano. Então, as polis, cidades-estados, eram marcadas pela autonomia política e administrativa. Aos poucos, a religião deixava de ocupar o lugar central na explicação da política e ganhava um espaço, um governo que expressasse a vontade dos cidadãos livres. Então, no primeiro momento da história, tudo girava em torno da mitologia, tudo girava em torno, né, dos deuses, né? Então, eram os deuses, a religião que governava as cidades-estados. E aos poucos, né, vai deixando de ser assim e vai se usando a razão humana para se autogovernar. E as polis se organizavam dessa forma. Eram altos governos, né, cada um independente em relação ao outro. Então, a Grécia era descentralizada, era fragmentada. Em função da escassez de terras férteis e do crescimento demográfico, as polis empreenderam um expansionismo pelo Mediterrâneo, estabelecendo inúmeras colônias. É o que a gente vai chamar de Magma Grécia, quando eles colonizaram ali o sul da Península Itálica. Por isso que tem muita influência grega na história de Roma. Né? Roma é hoje a capital da Itália, não existia Itália na época, era a Península Itálica. Roma vai ter muita influência da cultura grega, tanto é que a mitologia romana é um Ctrl-C, Ctrl-V da mitologia grega. Né? Para cada deus grego, existia um deus similar romano, né? A gente pode entender isso mais tranquilamente em outras aulas, né? Analisando cada deus grego, qual que era a sua versão romana, né? Mas isso aconteceu por quê? Por causa da influência grega na história de Roma, por causa dessa presença grega ali no sul da Península Itálica, que era conhecida como Magma Grécia. Atenas passou por um intenso desenvolvimento comercial marítimo, o que contribuiu para o fortalecimento dos mercadores que fundaram, entretanto, que entraram em choque com a aristocracia proprietária de terras, detentora do poder político. Então, os comerciantes, né, então vão crescendo e esses produtores de terra vão começando a achar ruim. Isso acontece até hoje. Na história do Brasil, a gente vê a presença disso. Teve um momento na história do Brasil que foi proibido ter indústria. Por quê? Porque os produtores os produtores rurais diziam que não, o Brasil tem que ser só produtor rural e pronto, não tem que ter indústria. Né? No Brasil colônia, o Brasil era proibido ter indústria. Né? A escravidão, por exemplo, né? Liberar os escravos para que eles possam trabalhar, trabalho livre, não podia. Né? Então, porque há um choque entre culturas, né? E aquele que é do rural, ele vai dizer que tem que ter trabalho escravo, que quem tem que trabalhar na lavoura é o escravo, né? O do comércio vai dizer que não, a gente precisa de mercado consumidor, a gente precisa de gente para comprar, então tem que liberar, tem que ter mão de obra livre, assalariada. Então, há um choque entre correntes. Isso acontece no Brasil, acontece hoje aqui, né? E aconteceu na Grécia Antiga, no mundo heleno, onde os comerciantes atenienses rivalizavam com os produtores rurais da aristocracia. Em meio à crise política de Atenas, ocorreram importantes mudanças, como a adoção das leis escritas, a abolição da escravidão por dívida. Por que a escravidão por dívida? Era normal eles escravizarem pessoas de outros povos. Né? A escravidão por dívida fazia com que o próprio grego, o próprio heleno ou o próprio ateniense se tornasse escravo. Então, ele faz com que não haja essa escravidão do próprio cidadão ateniense, abolindo a escravidão por dívida. E a ampliação da participação da política. Lembrando, sempre associamos Atenas, a democracia, à política. Somente com um parêntese.
né? A gente às vezes fala assim que Atenas é o berço da democracia e tudo mais, e da cidadania, mas é importante lembrar que não era bem assim, igualdade para todos, democracia para todos, era para quem era cidadão. E quem era cidadão era apenas 10% da população. Então, calma quando você vai pensando assim, nossa, a gente vai voltar ao tempo de Atenas, onde a democracia. Não, calma, não é assim não, né? A democracia era para poucos, a cidadania era para poucos. A maior parte da população era escrava, e a maior parte da população não tinha cidadania, que eram velhos, que eram crianças, que eram mulheres. Atenção, mulheres, vocês não tinham cidadania naquela época. Aliás, dentro da história da humanidade, as mulheres vão conquistar os direitos de cidadãos pouco tempo na história. É coisa de 150, 200 anos, né? E essa conquista ainda está sendo feita dia a dia, né? Com o empoderamento aí das mulheres, né? Tem até uma frase assim que fala assim, mire-se no exemplo das mulheres de Atenas, né? Uma frase extremamente machista, né? Mirar no exemplo das mulheres de Atenas, ou seja, ser submissa, jamais, né? Não vamos buscar o exemplo das mulheres de Atenas, não. É melhor o exemplo das mulheres de Esparta, né? Em Esparta, as mulheres tinham mais autonomia do que na cidade de Atenas. Na época de Clístenes, foi introduzido o ostracismo. Vou explicar para vocês o que é o ostracismo. Que condenava ao exílio aqueles que eram vistos como perigosos para o Estado. Então, o ostracismo era colocar de lado, vamos dizer assim, marginalizar, colocar de lado, tirar da sociedade. E o ostracismo, para um ateniense, era até pior do que a morte. Por quê? Porque um heleno, um ateniense, ele acreditava que a vida humana, a cultura só existia dentro ali da polis, que a vida fora da polis era em meio aos bárbaros, aqueles que não tinham cultura, aqueles que viviam de forma selvagem. Então, para quem sofresse o ostracismo, era uma pena até pior do que a morte, ser expulso do mundo grego. Então, o ostracismo é ser colocado de fora. Dentro das redações de vocês, né, você pode usar esse termo ostracismo. Né? Você pode ler um texto jornalístico e usar o termo ostracismo. Né? Por exemplo, determinado cantor sofreu um ostracismo da mídia, um ostracismo, ou seja, ele saiu da mídia, sumiu, né? Fala assim, aquele cantor, né? Nunca mais vi ele na TV, ele sofreu um ostracismo midiático, foi deixado de lado. Então, essa palavra é usada assim hoje como sinônimo né, de deixar de lado, colocar para fora. E lá na época dos atenienses era a pessoa ser expulsa do mundo grego. Mas por que essa palavra ostra? O que tem a ver com ostra? Tem, porque eles usavam ostras para votar. Eles levantavam ostras quando eles faziam a votação. E aí, por isso que a pena ficou conhecida como ostracismo, que era o exílio, o banimento daquelas pessoas da sociedade, ou seja, é pôr para fora, expulsar, né? Os portugueses chamavam de degredo, né? As pessoas que sofreram ostracismo, eles chamavam de degredo, ou seja, a pessoa ser degradada. Muitos portugueses foram degradados para o Brasil, né? Isso ajudou bastante a formar o povo brasileiro, né? Ou seja, pessoas que não eram bem vistas, que eram perigosas para o Estado português, foram degradadas e mandadas para a colônia. Tipo assim, vai para a colônia, vai se viver lá, viveu, né? Para o Estado é muito melhor do que manter o camarada preso, alimentando ele, pagando, né, a alimentação dele, cuidando dele, mandar esse camarada para a colônia. Na época era assim. Então, degradados, né, fazem parte do que se formou o povo brasileiro, né? Degradado era o termo usado pelos portugueses, pela Europa ali já no século XVI. Lá antes de Cristo, na Grécia, em Atenas, usava-se o termo ostracismo para a condenação ao exílio.
As alterações políticas fizeram prevalecer um modelo de cidadania que excluía mulheres, escravos, estrangeiros, em que o debate ganhava cada vez mais importância. Né? Isso aqui está falando o que eu frisei já anteriormente. A democracia era para pouco. A democracia era excludente. Se perguntar para você, a cidadania, a democracia grega ou ateniense, melhor, ateniense, foi criada para incluir ou para excluir? Você vai dizer para excluir. Porque ela dizia quem era cidadão e quem não era cidadão. Então, a cidadania, ela foi criada para excluir, para dizer quem não tinha direito. E quem não tinha direito era a maior parte da população. Lembre muito bem disso. A cidade-estado de Esparta, a gente vai ver o quanto ela era diferente em relação a Atenas. Foi marcada pelo seu militarismo, pelo seu laconismo, pelo uso dos ilotas, que eram os servos, né, os escravos, no trabalho agrícola e pela baixa atividade comercial. É... Então, isso criou essa rivalidade também entre desculpe, atenienses e espartanos, essa grande diferença que existia de um para o outro. Um se dedicava mais ao comércio, outro à agricultura, um à democracia e outro à oligarquia, poder de pouco, né, um poder centralizado, né? Então, vamos lá fazer esse exercício. Nos dicionários da língua portuguesa, números verbetes, que do lado significa o original de alguma palavra relacionada à história da Grécia Antiga. Apresentam outros menos literais. Vejam alguns deles. Espartano significa originalmente relativo a Esparta, mas também é sinônimo de austero, sombrio, sóbrio. Como explicar esse significado? E Esparta, que se deu Esparta, porque o militarismo, rigidez e vida simples, tornou-se símbolo de austeridade. Austeridade é quando você economiza, quando você não gasta, você não tem. Então, por exemplo, austeridade fiscal, você não gastar dinheiro, né? Então, pela vida simples, eles não ostentavam nada. Por isso, o adjetivo espartano assumiu também esse sentido, relacionado à característica da sociedade espartana. Então, sociedade mais simples, mais rígida, né, mais chucra, vamos dizer, era a sociedade espartana. O draconismo não é de Drácula, não, hein? Draconiano significa referente a Drácon, mas também rigoroso, severo, que era Drácon era um legislador. Qual a relação entre a figura de Drácon e esse outro significado? Então a resposta está aí. O legislador ateniense Drácon ficou conhecido por formular leis draconianas, caracterizadas pela rigidez e severidade. Por isso, o segundo significado dessa palavra, né? Então, draconiano, uma lei draconiana, quer dizer, uma lei rígida, severa. Então, vamos dizer assim, isso aí vai ser usado mais por pessoas aí de alto escalão, de nível, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, pode usar essa terminologia, falando, essa lei é muito draconiana, né? É lógico que as pessoas que estudaram direito a ponto de ser um juiz do Supremo Tribunal, ele vai entender isso, né? Mas popularmente, se você falasse, nossa, né, esse professor é muito draconiano, né? Os colegas não vão entender, vão falar, o que esse aí está falando? Viajou, não é? Então, o termo draconiano, né, vai remeter aí a alguém muito rígido, muito severo. Lógico, eu, professor Benedito, não sou draconiano, não sou rígido, não sou severo, né? Cobro na medida do possível. O ostracismo foi a palavra que eu falei para vocês anteriormente. É frequentemente usado como sinônimo de afastamento da vida social e intelectual. Como explicar o significado considerado a história de Atenas? O ostracismo condenava ao exílio indivíduos considerados perigosos à democracia. Por isso que hoje a gente usa a palavra ostracismo como um afastamento, não um banimento, mas um afastamento, né, de determinado grupo. A gente pode usar inúmeras formas a palavra
ostracismo, né? Por exemplo, um jogador jogava muito, aí depois, de repente ele sumiu, ele sofreu um ostracismo aí dos grandes clubes de futebol, depois que ficou velho, né? Vamos supor assim, né? Chegou lá aos 40 anos, ele queria jogar, depois veio jogar no Operário, no Misto, né? Então, ninguém mais ouviu falar dele, ele sofreu um ostracismo, né? Então, afastamento, né? Tirada ali do meio, se chama ostracismo, né? E você pode usar, né, até o ostracismo, falar, pô, o professor tirou tal aluno da sala, né? Condenou ao ostracismo, né? Outro fala, cadê fulano? Cadê Bettine, né? Sofreu ostracismo, tá lá fora, né? Então, somente para enriquecer o seu vocabulário. Nós teremos outras aulas sobre o mundo heleno e outras aulas bastante interessantes falando sobre as guerras gregas, é muito importante. As guerras contra os inimigos externos, as guerras internas, né? Nós estamos só começando. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido as diferenças entre essas duas importantes cidades-estado gregas, Atenas e Esparta. No mais por hoje é só. Até amanhã. Fique com Deus e cuide-se bem.